Evangelho de Lucas, capítulo 9, irmãos, a partir do verso 10, diz assim a palavra do nosso Deus. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximavam os 12 e lhes disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, disse: dai vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos fomos comprar comida para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Partiu e deu aos discípulos para que lhes distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Amém, irmãos. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar e pedir para que o Senhor nos abençoe e possamos entender a sua palavra santa. Deus, Pai, nos faz enxergar, meu Deus, as maravilhas da tua santa palavra, Pai. Faz com que possamos, meu Deus, nos voltar àquele que pode suprir todas as nossas necessidades, Pai. Tem cuidado de nós, meu Deus, tem nos amado. Nós possamos nos preocupar única e exclusivamente, meu Deus, em nos prostrarmos aos teus pés, Pai, depender muito do Senhor, Pai. Com fé vivemos firmes na tua santa palavra, Pai. Fortalece a fé, Senhor. Tem misericórdia de nós. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, às vezes a gente é envergonhado porque um ímpio, ele, numa situação difícil, ele fala algo ou faz algo que nós é que deveríamos ter falado naquele momento. E a gente tem que ouvir do ímpio aquilo que nós deveríamos estar dizendo. Em vez da gente estar confortando ele com aquilo ali, com aquela mensagem, ele está nos confortando com aquilo que nós teríamos ou deveríamos ter muito mais conhecimento a respeito dessas coisas do que eles. Não sei se isso já aconteceu com os irmãos, né? Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Vejam, irmãos, o nosso texto vai falar a respeito do retorno dos discípulos depois deles terem sido chamados para o Senhor para realizarem, né, a pregação do Evangelho nas cidades ali ao redor, onde Jesus Cristo estava exercendo o seu ministério. A gente viu, os irmãos, nós vimos no capítulo 8, falou a respeito de que Jesus ele pregava e os 12 estavam ali com ele, ouvindo a mensagem e acompanhando Jesus Cristo no seu ministério, né, junto com outras pessoas, né, com as mulheres, com outros seguidores de Cristo, mas esses 12 eles estavam ali especificamente para aprenderem com o ensino de Jesus. Jesus estava preparando eles para que eles tomassem a frente depois, né? Que é exatamente isso que vai acontecer no livro de Atos. Né? Lucas ele escreveu tanto o Evangelho como o livro de Atos. Então, a escrita dele do Evangelho de Lucas é tanto para mostrar de fato quem é a pessoa de Cristo, né? Que Jesus Cristo ele é de fato aquele que veio para salvar os que estavam perdidos, mas também uma das mensagens que Lucas ele vem trazer, um dos seus objetivos em escrever o seu Evangelho, é justamente mostrar que os discípulos, que os apóstolos, que os 12, eles têm autoridade dada pelo próprio Cristo para exercer o ministério. Né? Que agora Jesus Cristo subiu aos céus e a liderança que ele deixou espiritual aqui na terra foram justamente os 12 apóstolos que vão conduzir, vão continuar guiando a igreja e que Cristo, na verdade, vai estar guiando e conduzindo sua igreja através desses homens, mesmo eles sendo fracos, falhos e pecadores. E a gente vê isso sendo ensinado nesse texto aqui. Quando os 12 eles tinham ido lá e pregado o evangelho do reino,
né? Eles tanto pregavam o evangelho do reino, tanto também como cuidavam das necessidades específicas, físicas, materiais das pessoas, né? Eles curavam e expulsavam demônios também. Então o que acontece? Eles estão voltando agora para se encontrar com Cristo, depois de terem trabalhado bastante, né? Muito provavelmente eles chegaram aqui cansados, e por isso que o versículo 10 vai dizer que Jesus, levando-os consigo, retirou-se à parte a uma cidade chamada Betsaida. Como se Jesus Cristo ele quisesse realmente dar descanso agora para os seus discípulos, já que eles tinham passado, né, um tempo intenso aqui de serviço no ministério. Então, ele chama os seus discípulos e vão para uma cidade à parte, mas, no entanto, a Bíblia fala que as multidões perceberam ali para onde eles estavam indo e conseguiram chegar lá, inclusive, primeiro do que o próprio Senhor Jesus, né? O texto vai dizer que as multidões, ao saberem, seguiram-no e eles acolheram elas. E eles falavam a respeito do reino de Deus e socorriam os que tinham necessidade de cura. Veja, irmãos, como que a gente pode aprender? Veja o que a gente pode aprender de modo muito claro e direto aqui com esses 2 versículos que nós acabamos de ler. Jesus, ele se importa com as nossas necessidades. Ele olhou com sensibilidade para o fato dos discípulos estarem cansados, de um jeito que ele não olhou nem para as suas próprias necessidades. Nós não vemos em nenhum momento, é nos dito no Evangelho, nos Evangelhos, que Jesus ele se retirou para que ele pudesse descansar fisicamente. A gente vê, né, e nós já vimos aqui no Evangelho de Lucas, que Jesus às vezes ele se retira das multidões, mas é com o objetivo de ir para outro local para pregar o Evangelho, ou se retira das multidões com o objetivo de orar, de ficar sozinho para orar. Mas para tirar um tempo de descanso físico, aqui como ele quis dar para os seus discípulos, a gente não vê Jesus fazendo. Então, veja que Jesus ele com isso ensina para os discípulos, olha, eu amo vocês. Eu estou preocupado com a necessidade de vocês. Vocês podem não ter me visto nunca fazendo isso aqui que a gente vai fazer agora. E eu estou fazendo, eu vou fazer para dar descanso a vocês, porque eu amo vocês e me preocupo com a necessidade de vocês. Mas ao mesmo tempo, irmãos, veja como é maravilhoso isso que o Senhor Jesus Cristo ele faz conosco. Do mesmo jeito que ele demonstra que ele se preocupa conosco e que quer cuidar de nós e que quer nos dar, inclusive, tempos de descanso, ele não vai dizer que o descanso, irmãos, é algo que deve ser adorado por nós, como é muitas vezes ensinado na nossa sociedade. A gente ter um tempo para nós mesmos é mais do que essencial. É algo que você não pode viver sem aquilo e, na verdade, você deve dedicar muito tempo a você mesmo. Você deve se colocar em primeiro lugar, você deve se preocupar com você mesmo, mais do que com qualquer outra pessoa ou outra coisa. Né? Como nós já vimos, né? Se eu não me amar, o mundo diz, se eu não me amar, se eu não cuidar de mim, como que eu vou amar outras pessoas? Como que eu vou cuidar de outras pessoas? Mas a mensagem de Jesus Cristo aqui é o contrário, irmãos. Mas que inicialmente o plano era, vou dar descanso para os meus discípulos. Quando as multidões chegam, necessitadas, o que é que eles fazem? Eles vão cuidar daquelas multidões. E por que é que eles vão fazer isso, irmãos? A gente não vai ver os discípulos reclamando exatamente disso, de ter que trabalhar, mesmo já estando cansados, por causa do próprio exemplo que eles viram no Senhor Jesus. O fato de Jesus Cristo nunca ter tirado um tempo de descanso para ele, pelo menos não nos é relatado nos evangelhos, sempre está disposto a servir tanto os discípulos como as multidões, faz com que os discípulos aprendam com o seu mestre e fiquem constrangidos. Como? Veja, Jesus Cristo está há tanto tempo pregando, ensinando, curando, viajando. E agora nós, uma vez só que a gente fez isso, a gente vai dizer agora que a gente está cansado demais para trabalhar, para servir ao próximo. Ou seja, irmãos, quando a gente olha para o que Cristo faz por nós, pelo que Cristo faz pela sua igreja, pelo que Cristo faz por esse mundo, isso vai nos constranger, irmãos. A gente vai se sentir muito menos cansado do que geralmente nós nos sentimos cansados no nosso dia a dia. Sabe, eu e você, a gente se sente muito cansado e a gente acha a vida muito injusta quando a gente consegue olhar para outras pessoas e a gente diz assim, olha, fulano não está se dedicando tanto quanto eu na igreja. Fulano não está se dedicando tanto quanto eu em casa. Fulano não está se dedicando tanto quanto eu no trabalho. E aí você fica frustrado, você fica cansado, você se sente sobrecarregado.
Quando, na verdade, irmãos, isso vai ser um ciclo sem fim, porque a gente sempre vai querer olhar para o outro e, de alguma forma, achar que a gente está sendo melhor do que alguém. A gente deve olhar para Cristo, irmãos, e ver o que Cristo fez por nós, e ver a forma que Cristo nos serviu, para que eu e você a gente não fique frustrado, para que eu e você a gente se sinta muito menos sobrecarregado. Porque quando você se compara com os homens, com a vida que as pessoas têm à sua volta, você sempre vai sentir algum tipo de frustração se você focar nisso. Mas se você olhar para o que Cristo fez por você e como Cristo serviu a você, você vai se sentir energizado, capacitado a trabalhar, a servir ainda mais, mesmo que muito cansado. Como era o caso aqui dos discípulos, irmãos. Eles estavam realmente cansados. Jesus se preocupou, identificou essa necessidade e se preocupou. Mas eles estavam muito mais preocupados em fazer a vontade de Deus do que até mesmo em descansar. A gente vê aqui que eles acolheram as multidões e falavam a respeito do reino de Deus e socorriam todos em suas necessidades de cura. Que era exatamente do que eles estavam tentando descansar. Mas, meus irmãos, eu e você, a gente não pode descansar de Deus e de amar o nosso próximo. Eu e você, a gente tem que estar com o foco e com a motivação correta para que a gente faça isso. Se a gente fizer isso realmente esperando recompensas aqui na terra, a gente vai ficar frustrado quando elas não vierem. Mas se a gente fizer isso olhando para o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, a gente sempre vai ter energia e força, irmãos, para servirmos, para andarmos mais uma milha. Se a gente deve andar uma milha, irmãos, o Senhor Jesus nos ensina. Quando um soldado ímpio, corrupto, quer fazer você andar só para maltratar você, preocupado com as necessidades dele, quanto mais, irmãos, nós não devemos andar uma segunda milha, se for para servir o Evangelho, para servir os nossos irmãos. Então o texto continua, irmãos, e a gente vê que mas o dia começava a declinar, ou seja, chegar um tempo em que vai ficar difícil até mesmo para servir, porque não ia, a logística aqui ia ficar complicada, tanto da pregação, quanto da cura de enfermos, quanto para tantas outras coisas, e além disso, as pessoas estavam com fome. E aí, vejam, irmãos, como isso é maravilhoso, porque a gente vê os discípulos aqui realmente preocupados, não com a necessidade deles de descanso, mas com a necessidade do próximo, da multidão, das multidões. Eles 12 se juntam e vão falar com Jesus e dizem: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhas, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. A gente está preocupado aqui, irmãos, com as necessidades daquelas pessoas, daquela multidão. Como eu sempre gosto de ressaltar para os irmãos, né? As multidões, elas não são tratadas de modo tão negativo assim no Evangelho de Lucas, como é nos outros evangelhos, né? A gente vê pelo contrário, irmãos. Essas multidões aqui estão dando um testemunho e um exemplo profundo aqui para nós. Veja que os discípulos é quem estão falando a respeito da necessidade deles. Eles estão nem preocupados com o que vão comer e onde vão dormir. Eles estão ali diante do Senhor. Eles estão ouvindo a mensagem do Evangelho. Eles estão vendo que Deus está cuidando das necessidades deles. Eles não estão preocupados com o dia de amanhã. Veja como, da forma que eu e você, a gente deveria estar vivendo, as multidões estão aqui demonstrando esse empenho. Estava conversando com alguns irmãos na quinta-feira, né, e falei um pouco, algo parecido com isso aqui que está acontecendo. Né? Que essas multidões aqui, irmãos, eles estão fazendo um jejum aqui. Né? Só que é um jejum, não é vou ficar esse dia sem comer. É o jejum mais espontâneo possível. Eles estão diante de Deus, de modo que eles não estão nem se preocupando com o alimento. Eles estão ouvindo aquilo que realmente alimenta a alma deles. Então eles não estão nem preocupados com aquilo que eles deveriam estar preocupados, com as suas questões físicas, com coisas até necessárias que nós nos preocupemos, mas que estão abaixo da necessidade maior que é da nossa alma. Veja, irmãos, a gente aprende aqui com essas multidões a... Imagina, às vezes a gente fica incomodado na hora do culto e o pastor está demorando um pouco mais na pregação e eu tenho um compromisso para fazer depois e aquilo e aquilo outro, e a gente pensa na segunda-feira e em tantas outras coisas, quando essas pessoas aqui, na verdade, elas não estão nem preocupadas nem com o que vão comer, não estão nem preocupadas com a fome que elas estão naquele momento, porque elas estão preocupadas com aquilo que elas estão ouvindo, com aquilo que Deus está fazendo na vida delas.
Então os discípulos é quem vem se preocupar com as multidões e pede para que Jesus ele disperse as multidões. Mas a resposta de Jesus é muito interessante, né? Porque o que os discípulos estavam falando era completamente inquestionável, racional e lógico. Não tem o que comer aqui. Vamos despedir para poder dar tempo deles chegarem em locais, porque é muita gente, né? O texto vai dizer que são 5.000 homens. 5.000 homens, irmãos, significa que aqui tinha no mínimo o dobro disso. Mas provavelmente esse número chegaria fácil aqui a 20.000 pessoas. Provavelmente tem 20.000 pessoas aqui com o Senhor Jesus. E onde é que ia arrumar cidades o suficiente para que essas pessoas pudessem ter alimento? Mesmo se tivessem dinheiro, mesmo se tivesse condição de comprar, mas não ia ter estoque em local nenhum para 5.000 pessoas. Essas pessoas iam ter que se espalhar para poder encontrar esse alimento, para que elas pudessem se alimentar, e até mesmo hospedagem, onde é que elas vão dormir. E então, a resposta de Jesus é: dai-lhe vós mesmos de comer. Dai-lhe vós mesmos de comer. E ao mesmo tempo que essa resposta de Jesus parece não fazer sentido para os discípulos, na verdade, faz todo o sentido. Porque não era isso que os discípulos estavam fazendo. Eles saíram e eles foram espalhados em dois para pregar o evangelho, para cuidar da necessidade das pessoas, né? Para pregar e cuidar das necessidades, né? Curar e expulsar demônio. Não era para alimentar as pessoas, não era isso que Jesus tinha falado. Pelo contrário, né? O que ia alimentar as pessoas era a palavra que eles iam trazer. Pelo contrário, Jesus disse que ele não era para eles se preocuparem com a comida deles, que Deus ia suprir as necessidades deles lá. Mas veja, se Deus supriu a necessidade desses 12 homens, eles se espalhando, indo para cidades que eles não conheciam, andando simplesmente preocupados com o evangelho, não levaram nem bolsa, nem dinheiro, nem comida, nem nada, só uma roupa, e foram pregar o evangelho, e Deus cuidou da necessidade deles, enquanto eles cuidavam da necessidade das outras pessoas. Faz todo o sentido Jesus dizer: veja, eu chamei vocês, foi para isso. Eu chamei vocês para vocês alimentarem as pessoas. Mas obviamente, irmãos, o alimento que Jesus chamou os apóstolos para alimentarem as pessoas foi um alimento muito superior do que o pão. Mas Jesus está usando isso aqui, e esse texto aqui, irmãos, é muito importante, esse registro aqui da multiplicação dos pães e dos peixes, ao ponto de que é o único milagre que Jesus ele realiza que está relatado nos 4 evangelhos. Nenhum outro milagre está relatado nos 4 evangelhos, a não ser, obviamente, o milagre da ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Mas um milagre que o Senhor realizou para as multidões, esse é o único milagre que está registrado nos 4 evangelhos. Porque esse alimento aqui, irmãos, o pão, como nós vemos no Evangelho de João, deixa muito claro, né? É para falar, no Evangelho de João vai mostrar que Jesus, ele é o pão da vida. Aqui, ele também está querendo trazer um ensinamento muito profundo. Veja, os discípulos responderam, né? Quando Jesus fala: dai-lhes vós mesmos de comer, os discípulos responderam: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos fomos comprar comida para todo este povo. Veja aqui, irmãos, os discípulos estão falando aqui com Jesus, né? Que eles têm 5 pães e 2 peixes. Na verdade, se a gente for olhar nos outros evangelhos, a gente vai percebendo que eles já tinham arrumado aquilo ali com a multidão, né? Que não era nem deles mesmo. E aí eles dizem: a não ser que a gente vá comprar. Só que a forma, irmãos, que essa frase é construída, né? Quando eles falam assim: salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo, é como quem diz assim: mas o Senhor não vai querer, né? Que a gente vá comprar comida para todo esse povo. Porque, como eu falei, seria impossível até mesmo você achar num local só comida para todo esse povo. E como é que os 12 discípulos, eles iam comprar comida para 5.000 pessoas? Como é que eles iam conseguir carregar essa comida para essas 5.000 pessoas? Então a pergunta deles aqui é retórica, né? Como quem diz, nessa afirmação é como quem diz: o Senhor não vai querer que a gente faça isso, né? Ele diz: porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50. Se a gente for para pensar, irmão, só isso aqui já ia dar um trabalho absurdo, né? Para os discípulos, eles, 12 homens, coordenarem aqui 5.000 pessoas, 5.000 homens, 20.000 pessoas, coordenar eles em grupos de 50. E aí, Jesus, então, irmãos, é obedecido pelos seus discípulos.
versículo 15 diz, eles atenderam, acomodando a todos. Mas que não parecia fazer sentido, irmãos. O que é que vai adiantar a gente dividir esse povo todo em grupo de 50? O problema aqui, Senhor, não é nem de logística, não é nem de organização. O problema aqui é de comida, é de falta de alimento mesmo. A gente não tem o alimento. Os discípulos poderiam dizer, né? Mas Jesus falou, irmãos, faze-os sentar. Os discípulos não ficaram discutindo com o Senhor, mas que eles tivessem, num primeiro momento, questionado de alguma forma, agora estão preocupados simplesmente em obedecer. Eles atenderam e acomodaram todos. E Jesus, então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu, os deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Se a gente for olhar aqui, irmãos, a imagem que está sendo criada aqui, veja, o texto diz claramente, eles estão num local deserto, e tem um profeta alimentando o povo. Né? A figura aqui é claramente a figura de Moisés. Né? Também Elias faz algo parecido com isso, mas mais especificamente Moisés no deserto, com uma multidão e alimentando as pessoas. E a Bíblia diz que todos comeram e se fartaram. A Bíblia não fala exatamente, irmãos, como foi que aconteceu o milagre, como foi isso. Jesus ele ia partindo a comida, ia dando um pouquinho a um discípulo, ia partindo do outro, e estava multiplicando na mão de Jesus, ou estava multiplicando na mão dos discípulos. A Bíblia não deixa esse detalhe de modo tão claro assim para a gente saber como que ocorreu o milagre. Mas, de fato, o como ocorreu é o menos importante de tudo. O mais importante de tudo aqui, irmãos, a mensagem que é trazida aos nossos corações é que, veja, o Senhor Jesus é poderoso para alimentar os seus seguidores, para cuidar das necessidades deles, mesmo através de discípulos que nem sabem exatamente como é que foi que isso aconteceu. Veja, os discípulos, irmãos, eles estão aqui com essa obrigação, com essa responsabilidade, com esse privilégio de pregar o evangelho para as multidões, entrar em cidade e evangelizar aquele povo, falar do reino de Deus e cuidar das necessidades deles. E a gente vê aqui que eles não estão nem sabendo exatamente como que Deus vai cuidar das necessidades daquela pessoa especificamente. Mas Deus mandou eles dividirem o povo. Deus mandou eles irem lá e eles irem levar aqueles pedaços de comida para o povo. E foi isso que eles fizeram. E Deus alimentou o seu povo e todos se fartaram, irmãos. E o interessante é porque, veja que Jesus está preocupado em servir as multidões através dos seus discípulos, dos seus apóstolos. E a gente vê que os seus apóstolos, irmãos, não é falado também aqui deles preocupado com as suas próprias necessidades. Eles estão preocupados em satisfazer as necessidades do povo. E o que é que termina acontecendo, irmãos? Todos se fartam e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Vejam como isso é interessante, irmãos, porque não é à toa que nesse texto aqui especificamente os discípulos, né? A gente sabe que eles podem ser chamados de os discípulos, pode ser chamado de os apóstolos, mas nesse texto aqui especificamente, quando a gente vai ver a forma que eles são chamados, a forma que Jesus fala com eles, se refere a eles como os 12. Os 12 foram lá, né, no versículo 12 diz, mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhes disseram. Ou seja, quando o texto vai começar a falar da necessidade, refere-se aos discípulos como os 12. E depois que os discípulos, irmãos, não estavam preocupados com as suas necessidades, com o seu descanso, o trabalho que eles tiveram que ter aqui, já vieram cansados, chegaram aqui, já pregaram e cuidaram de tantas pessoas, depois tiveram que dividir as pessoas em 50, depois tiveram que levar a comida para cada um desses grupos. E aí, no final das contas, o texto diz que sobraram 12 cestos. Cestos grandes, irmãos. Cheio de comida, de alimento. Ou seja, quando Moisés dava alimento ao povo no deserto, irmãos, a Bíblia fala que quem colhia pouco
não tinha necessidade, quem colhia muito não ia sobrar, que Deus dava de acordo com a necessidade específica ali daquele povo no deserto. Mas quando Jesus Cristo faz o milagre, sobra um excedente aqui, que fala aqui para os discípulos, a mensagem é muito clara para os discípulos. Vocês realmente não precisam se preocupar com as necessidades de vocês. Vocês não precisam se preocupar com a necessidade de vocês. Eu sei que vocês precisam de descanso e eu quero prover descanso para vocês. Mas muitas vezes, irmãos, a forma que Deus vai fazer com que eu e você a gente descanse nele vai ser inclusive através do serviço. Parece contraditório a gente pensar que a gente trabalhando é que a gente vai descansar. Mas imagina só, como teria sido o dia dos discípulos se eles tivessem ficado ali tranquilos com Cristo, ninguém viesse incomodá-los, eles conseguissem se alimentar ali com alguma coisinha e depois fossem voltar para o trabalho. Teria sido um dia maravilhoso eles passarem um dia com Cristo ali, com certeza. Mas foi completamente mais profundo, irmãos, e melhor para eles, e muito mais útil para a alma deles do que um descanso físico se eles estivessem naquele momento. O fato de Jesus Cristo ter feito eles servirem e eles poderem ver através do serviço deles. Veja, passou pela mão deles, irmãos. Toda aquelas toneladas ali de comida que foram servidas passaram pelas mãos dos discípulos. Nada foi dado àquela multidão sem passar pela mão dos discípulos. E eles viram através das mãos deles Jesus Cristo fazer esse milagre tão glorioso. Será que isso não fez muito mais bem para a alma deles? E até mesmo para o corpo deles? Porque não tem como a gente separar o corpo da alma do que se eles tivessem simplesmente tido um descanso ali, um repouso físico. Veja que essa é a contradição, irmãos do Evangelho, né? Jesus, ele disse que quem quiser guardar a sua vida, quem quiser salvar a sua vida, quem quiser preservar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que estiver disposto a perder, aquele que estiver disposto a usar a sua vida para servir, aquele que de fato estiver empenhado, irmãos, em não se preocupar com as suas necessidades mais do que com as dos outros, esse é que vai estar cheio, esse é que vai estar satisfeito, esse é que vai estar farto. É por isso que a gente escuta, irmãos, falar da história de pessoas, né, de homens e mulheres que serviram ao Senhor e que parece que eles nunca se cansavam e que eles faziam coisas que parece que a gente ia precisar de umas 500 vidas para poder fazer um pouquinho daquilo que eles fizeram pelo Senhor. Porque a gente é muito racional, irmãos, como os discípulos aqui foram, né? Não, olha, a única coisa adequada a se fazer aqui é essa. Não tem outra opção. Racionalmente falando, essa é a única coisa que faz sentido. É despedir as multidões para eles arrumarem comida e arrumarem onde dormir. Mas, meus irmãos, quando eu e você, a gente olha para Cristo e percebe para o que Ele nos chamou, eu e você, a gente vai ter uma disposição de servir, mesmo quando o racional era que nós fizéssemos outra coisa. Mas perceba, irmãos, que o chamado de Cristo não é para que eu e você a gente sirva simplesmente por servir ou em achar que servir é o que vai dar significado à nossa vida. Muitos se perdem nisso. Não é disso que está sendo falado aqui. Veja, é que você, motivado por quem Cristo é e por aquilo que Ele é capaz de fazer, você serve. Veja que eu não vou servir para encontrar no serviço aquilo que eu estou buscando. Eu vou servir para que através do meu serviço eu possa enxergar Cristo. E é motivado por aquilo que eu já vi de Cristo que eu vou ter a disposição maior de servir. Veja que é uma bola de neve, irmãos. É um ciclo virtuoso, se assim a gente puder falar. Quanto mais a gente experimentar de Cristo, mais a gente vai ter disposição a servir. E quanto mais a gente servir, mais a gente vai experimentar de Cristo. E quanto mais a gente vai experimentar de Cristo, mais a gente vai estar disposto a servir. Às vezes a gente acha que é tudo muito impossível de ser feito. Às vezes a gente acha que a gente não tem condições de servir, de ajudar,
de se colocar diante do Senhor, por causa das nossas fraquezas, das nossas necessidades. Mas veja, foi através de discípulos fracos que nem sabiam exatamente o que estavam fazendo aqui, que o Senhor Jesus Cristo fez esse grande milagre, que representa o alimento que Ele vai dar para esse mundo, para as multidões, irmãos. Vai ser através do seu povo, vai ser através da vida do seu povo, da disposição do seu povo de servir, e principalmente através da pregação do Evangelho, de nós evangelizarmos esse mundo para a glória do nosso Deus, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão, sabendo que a gente vai poder dormir exausto, irmãos, mas se a gente estava servindo ao Senhor e não a homens, vai ser até mesmo prazeroso a gente dormir cansado. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos